Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos em nome dele, em louvor a ele. Antes de abrirmos a palavra de Deus e meditarmos neste tema, é chegada a hora do seu juízo. Vamos pedir a presença mais uma vez do Espírito Santo. Pai querido, obrigado porque estamos aqui e obrigado porque o Senhor está aqui. Sentimos a presença do Senhor através do Espírito Santo. Que a paz dada por Jesus Cristo seja derramada em todos os nossos corações. Pai eterno, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor prepare o nosso coração para recebermos esta mensagem que vem do Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. A nova era, bem como todas as religiões não cristãs, como o budismo, confucionismo, zoroastrismo, hinduísmo, todas essas religiões, elas ensinam que o bem e o mal são eternos. O bem e o mal sempre existiram e sempre vão existir. E que a felicidade do ser humano só pode ser encontrada se houver um equilíbrio entre as forças do bem e do mal que existem dentro de você e existe no nosso mundo. Que é impossível escapar ao mal porque o mal existe e ele é eterno. E é também impossível escapar o bem porque o bem existe, ele está dentro de você e ele é eterno. A felicidade depende do equilíbrio, dizem eles, do bem e do mal. Graças a Deus, meus queridos, pela Bíblia, que nos ensina bem diferente disso. Graças a Deus pela palavra de Deus que diz que o mal não é eterno. O bem é eterno porque o bem é a personificação, está personificado em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O bem é eterno, sempre existiu. Provai e vede que o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre, mas a Bíblia não diz que o mal dura para sempre. Todos aqueles que acreditam que haverá um fogo do inferno queimando eternamente e as almas sendo queimadas eternamente vivas, sofrendo sofrimento eterno. Satanás sendo queimado eternamente. Todos eles que creem nesta doutrina, creem na perpetuidade do mal, na eternidade do mal, creem naquilo que todas as religiões não cristãs acreditam, que o mal é eterno. Não podemos eternizar o mal, porque nunca acabaria o sofrimento. Meus queridos, haverá um tempo, como houve um tempo, em que o mal não existia, somente o bom, a benignidade, a bondade do Senhor. E haverá um tempo, e nós estamos caminhando para lá, onde o mal deixará de existir, e somente o bem prevalecerá soberanamente no universo criado por Deus, no planeta Terra, eternamente. Nós cremos nisso e esta é a nossa esperança, a eternidade do bem em Jesus, no Pai e no Espírito Santo. Amém? Houve um tempo em que o mal não existia, mas naquele tempo nenhuma nota discordante havia para deslustrar as harmonias do céu. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus concedeu às suas criaturas. E o pecado originou-se exatamente com aquele que, abaixo de Jesus, for o mais honrado por Deus, o mais elevado dos anjos em poder e glória, cujo nome era Lúcifer, o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado. Não contente com a sua posição, embora ele, Lúcifer, fosse o mais honrado dentre a hoste celestial, ele arriscou-se a cobiçar aquela homenagem devida unicamente ao Criador. Quebrantou-se então a harmonia do céu. Lúcifer consentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja a Jesus, o Filho de Deus. Começou a insinuar dúvidas. Como é fácil insinuar coisas. Insinuar. A insinuação sempre vem de algo
muito subjetivo. Quando você começa a interpretar as palavras e as intenções da pessoa que falou, insinuando. Satanás começou a insinuar com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dizendo que anjos perfeitos não precisavam de leis, nem de restrições. Lúcifer prometeu aos anjos do céu, todos os que entrassem para o seu exército, um governo melhor, mais novo, com melhores estruturas, onde todos poderiam gozar plena liberdade, igualdade para todos. Ele era um Lula da vida. Um Lula da vida, igualdade para todos. Não existe, irmãos, igualdade para todos. Existem autoridades que não são iguais a nós. Jesus Cristo disse: orai e respeitai as autoridades, foram constituídas por Deus. Não somos iguais neste ponto. No céu não existe igualdade, nunca vai existir igualdade no céu. Pai, Filho e Espírito Santo estão numa hierarquia, os anjos estão na outra hierarquia, nós seres humanos numa outra hierarquia. Aqueles que abominam e rejeitam hierarquias estão rejeitando o plano de Deus. Na igreja existe hierarquia. E meus queridos, Deus, Ele colocou o seu governo celestial. Satanás começou a batalhar contra o governo de Deus. Pouco a pouco foi infiltrando na mente dos anjos a própria desconfiança e descontentamento dele. Ele semeou o descontentamento. E de repente não era somente Lúcifer o descontente. De repente tinha a terça parte dos anjos, mais do que a terça parte. Ellen White diz que mais do que a terça parte ficou descontente com Deus. Mas muitos dos anjos recuaram e permaneceram ao lado de Deus. E a terça parte não recuou, continuou firme no caminho do descontentamento. Lúcifer trabalhou para provocar oposição à lei de Deus, fomentando discórdia, rebelião, e com astúcia ele tentou conquistar as afeições dos anjos. É fácil conquistar afeições das pessoas. Lembram-se vocês de Absalão, como ele fez para conquistar a afeição do povo? Todas as pessoas que tinham demandas com o rei, é fácil ter demanda com o rei, não é? É fácil ter demanda com alguém que está sob a liderança. Todas as pessoas que tinham demanda com o rei, Absalão ficava na porta da cidade dizendo o quê? Você tem demanda com o rei? Não vá no rei não. Deixa eu resolver aqui para você. Você deve quanto para o rei? Ah, eu devo 500. Fica por 50, tá? Mas como você é maravilhoso, e ele começou a ganhar o coração do povo. De repente o povo estava contra o rei e a favor de Absalão. E Absalão ali representava Satanás. Absalão sempre foi satânico. Por isso ele está perdido. Lúcifer começou no céu uma obra muito semelhante, falando a favor dos anjos e contra Deus, prometendo para os anjos novo governo, melhor governo, liberdade e igualdade. E ele conquistou a terça parte dos anjos. Como aconteceu tudo isso? Abra sua Bíblia em Isaías 14. Isaías 14, versos 12 a 14. Isaías 14, versos 12 a 14. Abra sua Bíblia. Profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, escreveu o seu livro profético. E no capítulo 14, versos 12 a 14, nós lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Quando a Bíblia diz, como tu caíste do céu, ó estrela da manhã, não está dizendo para Lúcifer, você é a estrela da manhã. Mas a Bíblia está dizendo, você que diz ser, você que pretende ser a estrela da manhã, você que pretende ser o que Jesus é. Satanás não foi, não é e nunca será a estrela da manhã. Em Apocalipse capítulo 22, irmãos, verso 16. Apocalipse 22 e o verso 16 nós lemos palavras de Jesus. Eu, Jesus, Apocalipse 22,
verso 16. Jesus falando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Ponto final. Jesus é a estrela da manhã. Mas em Isaías capítulo 14, quando Deus pergunta: como caíste do céu, ó estrela da manhã? Está fazendo uma pergunta neste sentido: você que dizia ou queria ser a estrela da manhã. Porque Satanás, Lúcifer, queria ocupar a posição de quem? De Jesus. Por isso Jesus fala bem claramente: eu sou a estrela da manhã, não ele. Como caíste? E o verso 13. Tu dizias no teu coração, capítulo 14 de Isaías, verso 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Na Bíblia, a habitação de Deus está no norte. Satanás habita no oeste, no leste. E Deus habita no norte. Biblicamente, teologicamente, sempre o norte está voltado para a habitação de Deus. E era lá que Satanás queria se assentar, das bandas do norte. Deus disse: negativo, das bandas do norte é a minha habitação. E quando Lúcifer foi expulso do céu, ele implantou no planeta Terra seu culto, o culto de adoração a Satã, meus queridos, todo é voltado para o oeste. Por que não para o norte? Porque existem limites. Deus disse: o norte não. O norte é o lugar da minha habitação. O templo de Deus estava construído de forma voltada para o norte. Todos os adoradores que adoravam no santuário, eles tinham que dar as costas para o oeste. É impossível, meus queridos, adorar a Deus sem darmos costas para o mundo. É impossível adorar a Deus sem darmos costas para o oeste e para todas as filosofias do oeste, do leste. Lá nasce o sol, e o Deus do nosso mundo é o sol. O Deus adorado em Babilônia era o Deus Sol. O dia de adoração ao sol era o domingo. E a festa maior em adoração ao sol era 25 de dezembro. E meus queridos, o mundo todo está girando em torno da adoração ao este, ao leste, ao nascimento do sol. Mas Deus diz: os que quiserem me adorar, eles precisam dar o quê? Costas ao oeste, ao leste, com todas as suas cerimônias, com todas as suas filosofias, com todos os seus conceitos, com todas as suas festas. Se querem me adorar, deem costa ao sol e se prostrem em direção ao norte, que na Bíblia simboliza a habitação do trono de Deus. Por isso, meus queridos, em Ezequiel, abra sua Bíblia em Ezequiel, menciona que todos os adoradores de Deus são chamados. O que mais abomina a Deus é quando nós nos prostramos em direção ao este, simbolicamente, quando nós nos prostramos diante das comemorações ao sol. Ezequiel capítulo 8, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8, vamos ler o verso 14. Ezequiel 8, verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. Para onde está a casa do Senhor? Para o norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por quem? Por quem? Tamuz. Quem era Tamuz? O Deus Sol de Babilônia. O centro de adoração a Jeová, Jerusalém. Centro de adoração a Satanás, Babilônia. Para que a pessoa viesse adorar a Deus em Jerusalém, ele tinha que vir dando costas para a Babilônia. Quando os magos vieram do Oriente para adorar o rei Jesus, eles vieram dando costas para o oeste, para a Babilônia. Para vir a Jesus, nós temos que dar costas a tudo que gira em torno de Tamuz, que é o Deus Sol, que é o Deus deste mundo, cujo dia de adoração é o domingo, e cuja festa maior é 25 de dezembro. Queridos, aqui diz
Verso 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam ali à entrada do templo do Senhor, e entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. O que eles estavam fazendo, irmãos? O povo de Deus estava apostatado, o povo de Deus estava longe de Deus, e Deus estava muito triste. O que estavam fazendo estes homens, cerca de 25 homens, que estavam de costas para o templo do Senhor, estavam de costas para o norte. Estavam adorando quem? O mundo. Estavam adorando quem? Tamuz. Estavam adorando quem? O Deus Sol. Estavam adorando quem? O Deus adorado no domingo, primeiro dia da semana, Sunday, dia do sol. Vejam, dando costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, que é o oeste, que é o leste, onde nasce o sol. E eles adoravam quem? O sol, virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, não há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Vejam como o meu povo está longe de mim, adorando o oeste, o oriente, o sol, em vez de adorar a mim. Queridos, Lúcifer, ao ser lançado do céu, implantou o seu quartel-general no planeta Terra. Nós sabemos como aconteceu isso através de Gênesis capítulo 3. Não vamos ler porque todos conhecemos a história de Gênesis capítulo 3. E aqui ele implantou o seu centro de adoração no oeste, Babilônia. Adão e Eva, ao serem expulsos do jardim do Éden, foram expulsos para onde? Todos os que se afastam de Deus vêm do norte, para o oeste. Quando estavam com Deus, estavam no norte. Quando se afastam, a Bíblia diz em Gênesis que Adão e Eva, ao saírem do jardim do Éden, foram para o oeste, para o oriente. A Bíblia diz que Caim, quando matou Abel, fugiu da presença de Deus para quem? Para o oeste, para o oriente. Todo o mal se volta, sempre corre para o oeste, para o oriente. E é de lá que vem as filosofias da nova era, é de lá que vem a filosofia de que o bem e o mal são eternos. Não são eternos. O mal nunca foi eterno. O mal vai acabar. E prevalecerá somente o Deus que é bondade, benignidade. Provai e vede que o Senhor é bom, diz a Bíblia. Deus foi acusado por Lúcifer no céu. Seu caráter foi difamado. Seu governo e sua lei foram criticados. Os anjos leais a Deus foram acusados de escravos iludidos. Deus não podia usar as armas que Satanás usava. Satanás usava de lisonja. Ele chegava lisonjeando, falando com palavras enganosas. Deus não podia usar estas armas. Deus podia usar somente coisas coerentes com a verdade e a justiça. Deus não se defendeu das acusações feitas por Satanás. Deus permaneceu em silêncio. Assim como Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos, sendo acusado por todos, e Pilatos dizia, você não está ouvindo e vendo as acusações contra você? Você não diz nada? Você vai ficar quieto? Quem cala consente? Não, quem cala consente, esse provérbio não vem da boca de Deus. Por favor, não vamos repetir provérbios que Satanás criou. E nós passamos de boca em boca os provérbios. Quem cala consente. Este é um provérbio satânico, porque Deus sempre se aquietou, nunca se defendeu. O Pai não se defendeu das acusações feitas por Satanás. Jesus não se defendeu diante de Pilatos. E no livro Desejado Todas as Nações, Ellen White diz, o cristão não se apressa a se defender. É o tempo, irmãos, que mostra quem é quem. Ninguém pode falar em defesa própria. Que valor tem você falar em defesa própria? Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Que você fala, não adianta. Só a sua vida é que pode mostrar quem é você. Queridos, Deus não se defendeu, Jesus não se defendeu, mas as acusações de Satanás pairam no ar. Houvesse Deus destruído Lúcifer imediatamente quando ele levantou as acusações, muitos passariam a servir a Deus por medo, não por amor. Se Deus matasse Satanás quando ele fez as acusações, matando o acusador, as acusações pairariam no ar para sempre.
Se você mata aquela pessoa que acusa você, todos vão ficar pensando, eu acho que o que morreu tinha razão. Porque se ele, outro provérbio, né, mentiroso, que Satanás inventou e que nós passamos de boca em boca. Quem não deve, não teme. Se você já usou isso, nunca mais use. Quem não deve, não teme. Muitas vezes os inocentes vão para a cadeia também. Quando nós dizemos assim, se ele está com medo, é porque ele tem o rabo preso? Ele deve? Não. Neste mundo, muitos inocentes estão nas cadeias. Se este mundo, os inocentes, nunca fossem culpados inocentemente, então realmente estaria certo o ditado, quem não deve não teme. Mas nós sabemos que aqui a justiça não existe. Então às vezes a pessoa é inocente, mas teme. Teme ser preso, teme perder tudo o que tem, mesmo sendo acusado injustamente. Pessoas que são acusadas de adultério, que não adulteraram. Ah, mas ele está com medo é porque ele deve. Não, muitos perdem tudo e são inocentes. Um pastor que foi acusado de adultério, perdeu o ministério, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a família, e 5 anos depois, a mentirosa disse, foi tudo mentira. Eu inventei essa história. Mas e agora? A família dele, a esposa dele, já estava casado com outra. Nunca mais teve a família, nunca mais teve o ministério, nunca mais teve nada. Então, meus queridos, esta história de quem não deve, não teme? Não. Se as pessoas o acusam, você fica apreensivo. Porque, afinal de contas, Satanás fez um estrago muito grande levantando falsas acusações contra Deus. E demoraram 4.000 anos para que as acusações feitas por Satanás fossem percebidas pelos anjos do céu. Só quando Jesus Cristo morreu na cruz, irmãos. Só quando Jesus morreu na cruz é que os anjos do céu perceberam o verdadeiro caráter de Satanás. Até Jesus morrer na cruz, os anjos de Deus no céu, que permaneceram leais a Deus, ainda não conseguiam discernir o verdadeiro caráter de Satanás. De tão sutil era ele. Quando Adão e Eva pecaram, Satanás se tornou representante do planeta Terra. E sempre que Deus convocava os concílios celestiais, lá iam todos os representantes de todos os mundos criados por Deus. E no meio de todos os representantes de todos os mundos ia também o representante do planeta Terra. E quando nós lemos o livro de Jó, Deus pergunta para Satanás, de onde vens? Jó capítulo 1. E Satanás responde, eu venho de rodear a terra e passear por ela. O que quer dizer isso? O meu planeta, o meu reino. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Viste lá o meu servo Jó? Viste sim, Senhor, eu vi. Queridos, o representante do planeta Terra era Satanás. Porque Adão, ao pecar, transferiu para ele o poderio e o domínio deste planeta Terra. Até Jesus Cristo morrer na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, finalmente foram o quê? Quebrados os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos do céu e Satanás. Vejam o que diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 761. Ao matar o Filho de Deus na cruz do Calvário, Satanás viu que estava desmascarado. Quando é que ele foi desmascarado? Na cruz do Calvário. 4.000 anos depois da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. 4.000 anos depois. Às vezes nós queremos resolver as coisas muito rápidas. Às vezes nós queremos resolver problemas em um dia. Deus precisou de 4.000 anos para resolver esse problema, para mostrar qual era o caráter de Lúcifer, Satanás, e qual era o caráter dele, de Deus. 4.000 anos. E ele é Deus. A Bíblia diz, estamos lendo o Desejar Todas as Nações, foi Deus quem iluminou a sua escritora a escrever
Sua administração de Satanás foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Derramando o sangue de Jesus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante, a sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo. Até Jesus morrer na cruz. Quando tinha concílios no céu, ele estava lá dentro do céu. Primeiro ele foi expulso do céu, mas depois ele voltou para o céu, como representante da terra. Mas quando não tinha concílio no céu, então não tinha razão para ele estar lá dentro, ele ficava onde? Na porta de entrada. Aqui diz, desejar todas as nações. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo. Ele perdeu o acesso ao céu. Estavam rotos, estavam quebrados os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Quando aconteceu isso, irmãos? Na cruz do Calvário. Quebraram-se os laços de simpatia, que ainda existiam, entre os anjos leais a Deus e ele. Anjo com anjo. São amigos. E eles não entendiam ainda se Deus tinha sido justo ao expulsá-lo do céu. Mas na cruz, viram o Filho de Deus morrendo inocente. O Deus do amor sendo morto. E viram Satanás como assassino. Na cruz do Calvário, caiu a máscara de Satanás. E todos viram que as acusações eram falsas. Mas, queridos, as refutações das acusações de Satanás deveriam ser feitas em juízo. Em juízo. E o juízo foi marcado. O dia da corte foi marcado. Quando você bate o carro, como aconteceu conosco no dia 26 de abril de 2001, o policial faz o croquis e diz, olha, você é inocente, ele é culpado. Na hora ele já diz, ou você avançou o sinal verde, ou o sinal vermelho, você é inocente, o outro é culpado. Ali todos já sabem quem é culpado, quem é inocente. Mas ele marca o quê? O dia da corte. Não importa que você seja inocente hoje aqui. Se no dia da corte você não aparecer, o que vai acontecer? Você vai ser julgado à revelia. Por isso, meus irmãos, na cruz do Calvário, ficou claro quem era culpado, quem era inocente. Mas Deus marcou o dia da corte. 22 de outubro de 1844. O dia da corte. E nesse dia da corte, no tribunal celestial, seria aberto o juízo celestial. E as acusações feitas por Satanás deveriam ser tratadas em juízo, diante do universo todo. Milhares de milhares, miríades de miríades deveriam assistir a esse tribunal celestial, onde o Pai deveria ser limpo, o Pai deveria ser justificado e seu caráter justificado das acusações feitas por Satanás diante do universo. Por isso, meus queridos, 22 de outubro de 1844 é uma data muito importante, porque é o dia da corte. É chegada a hora do seu juízo. Quando nós lemos este texto que está em Apocalipse 14, versos 6 e 7, esse texto que está na Bíblia, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Nós entendemos que seja o nosso juízo. Mas a Bíblia não está falando que é o nosso, está falando que é o seu. Temei a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. É o juízo de Deus. Nós, seres humanos, vamos ser julgados neste juízo? Sim. Mas a primeira e mais importante parte é que neste juízo, o Pai está sendo julgado. O acusado número 1, o acusado por Satanás. Jesus Cristo veio à terra para morrer pelos pecadores? Sim. Mas essa é a segunda parte da história. A primeira parte da história é que Jesus Cristo veio à terra para revelar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai.
João 1,18, ninguém jamais viu o Pai, a não ser aqueles a quem o Filho quer revelar. Jesus Cristo veio, em primeiro lugar, revelar o Pai. E ao morrer na cruz, estava morrendo pelos nossos pecados? Sim. Mas em primeiro lugar, estava revelando o caráter de amor, de misericórdia e de graça do Pai. Por isso Jesus veio à Terra. Não foi só para morrer por nós. Porque antes que nós existíssemos, o Pai já estava sendo acusado no céu. Antes que nós existíssemos, antes que Adão e Eva fossem tentados ou criados, Lúcifer já tinha se rebelado no céu. Lúcifer foi expulso do céu antes de Adão e Eva existirem. Quando Adão e Eva foram criados no 6º dia da semana da criação, Deus já colocou no meio do jardim do Éden uma árvore chamada ciência do bem e do mal. E disse, só ali vocês vão ser tentados. Mas quem vai nos tentar? Lúcifer. Lúcifer. Mas quem é Lúcifer? E Deus explicou para Adão e Eva. Lúcifer era o maior e mais poderoso anjo do céu. Mas ele se rebelou. E trouxe consigo a terça parte dos anjos. E vocês que estão sendo criados hoje, 6º dia da semana, saibam que somente naquela árvore vocês vão ser tentados por ele. Queridos, antes que existisse pecado, já existia acusação contra o Pai. O Pai. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele veio para morrer pelos pecadores, sim. Mas veio em primeiro lugar para justificar o caráter do Pai. O problema do universo era o caráter do Pai que estava em dúvida. As acusações feitas. Queridos, é chegada a hora do seu juízo. O juízo celestial, que envolve o Pai. Mas assim como no juízo terrestre, ninguém pode defender em causa própria. Também no juízo celestial, ninguém pode defender em causa própria. O Pai é o juiz de toda a terra. Mas quando as acusações se levantaram contra ele, ele não podia se defender. Não podia advogar em causa própria. Então Jesus Cristo se tornou o quê? O juiz de toda a terra. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. O Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós lemos no verso 22. E também o Pai a ninguém julga. Mas quem está sentado sobre o trono? Quem se assenta sobre o trono num processo, num fórum? É o juiz. Ninguém mais se assenta sobre o trono que não seja o juiz. E quem está sentado no trono celestial é o Pai. Em toda a Bíblia diz que é Ele que está sentado no trono. Ele é o juiz de toda a terra. Mas a Bíblia diz que Ele a ninguém julga. Mas deu a quem o poder de julgar? Ao Filho o poder de julgar. Por que Ele deu ao Filho o poder de julgar? Verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque Ele é o Filho do homem. Ele nasceu nesta terra para poder ser o juiz no tribunal do céu. O Filho de Deus nasceu nesta terra com uma missão, irmãos. Defender o Pai. E para defender o Pai, ele tinha que viver a vida como homem. Abel, Noé, Jó, Moisés, Abraão, você e eu. Todos nós que vivemos em harmonia e em comunhão com o nosso Pai, nossa vida é uma defesa ao nome do Pai. Não foi somente a vida de Jesus que mostrou para o mundo e para o universo que é possível guardar os mandamentos de Deus. Não. A nossa vida também, vivida em comunhão com o Pai, em obediência aos seus mandamentos, está mostrando ao universo que Satanás fez acusações falsas. E que a lei de Deus, que representa o caráter de Deus, é santa, justa, boa e espiritual. O problema não está com a lei. O problema está com aqueles que não querem se agarrar a Jesus em busca de força e poder para viverem de acordo com esta lei. O problema não está no caráter do Pai,
que é refletido na lei. Queridos, no calendário profético de Deus, Deus marcou o dia da corte, 22 de outubro de 1844, de acordo com Daniel capítulo 8 e o verso 14. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu em 1844, no ano em que o juízo foi aberto no céu. E essa mensagem do juízo, é chegada a hora do seu juízo, começou a ser pregada pela Igreja Adventista, a Igreja do Juízo, a Igreja do Evangelho Eterno. Por isso diz em Apocalipse 14:6, e vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno, para o proclamar a todas as nações, tribos e línguas. Evangelho Eterno, porque é diferente do Evangelho barato pregado no mundo. O Evangelho barato pregado no mundo prega a graça, mas uma graça destituída de juízo. Esse não é o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno exalta a graça de nosso Pai, mas exalta também o juízo celestial. Por isso é o Evangelho Eterno. Ele é completo. É um Evangelho que nasceu no coração do Pai. Porque o Evangelho já nasceu pensando no dia do juízo. A graça de Deus já existia antes do pecado de Adão e Eva. E o juízo já foi planejado na mente do Pai, para que no juízo as acusações feitas contra ele fossem refutadas. Não por ele mesmo, mas por alguém poderoso, leão da tribo de Judá, que ia se levantar. O escolhido, o campeão celestial, ia se levantar. O cordeiro morto, mas que reviveu. E pela autoridade do seu sangue poderia defender o Pai. E defender todos os irmãos que ele teria. Você e eu. Queridos, abra a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse mostram para nós as cenas do juízo. Apocalipse 4 fala, descortina diante de nós a sala do juízo. Apocalipse capítulo 4. Descortina diante de você a sala do juízo. Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, eu vou mostrar para você as coisas que depois destas vão acontecer. E o verso 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. É juízo, irmãos. É uma grande sala, e é um trono grande no meio da sala. E ao redor daquele grande trono, 24 outros tronos. Capítulo 4, verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Visualizem, queridos, a sala do juízo. O trono, 24 outros tronos ao redor. E o quê? Uma plateia de milhões de milhões, de milhares, de todos os seres criados por Deus do mundo e do universo inteiro, reunidos na sala do juízo celestial. E o capítulo 5 explica que no trono está sentado o Pai. Capítulo 5, verso 1. Leia comigo. E vi na destra daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? O Pai. Se alguém disser que é o Filho, tem que ler o verso 7, que diz que o Filho chegou ao Pai que estava sentado no trono. Não era o Filho que estava sentado no trono. O juiz de toda a terra é o Pai. Mas o Pai é o acusado número 1. Ele não pode defender-se, falar em causa própria. Ele precisa que alguém o defenda. Jesus Cristo nasceu nesta terra da Virgem Maria e viveu uma vida perfeita, para que através da sua vida perfeita, obediência perfeita, ele refutasse as acusações de Satanás contra o Pai. Quando o Filho de Deus, como Abel, Noé, você, Jó, vive em obediência a Deus, nós fazemos calar a boca de Satanás contra Deus, e contra o caráter de Deus, e contra a lei de Deus. Capítulo 5, verso 1 diz que o Pai está sentado sobre o trono, e ele segura o quê? Um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E o verso 2, e vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Verso 3, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E o verso 4, e eu chorava muito. João chorava como uma criança. Por que João chorava tanto?
Por que João não chorou quando Deus contou a história das 7 igrejas, irmãos? Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse está nos contando a história das 7 igrejas. O período de Éfeso, de Esmirna, Laodiceia, enfim, toda a história da igreja cristã foi desvendada diante de João, mas João não chorou. Por que João agora chora como uma criança? Por causa de um livro selado? Uma coisa muito simples? Não, não era somente um livro selado, era o livro do juízo. Era o livro que, ao ser aberto, justificaria, vindicaria o caráter do Pai. Por isso João entendeu o drama e chorava, porque ele ama o Pai. Ele não estava feliz com as acusações feitas contra o Pai. E ele chorava porque ninguém podia abrir o livro. Diz o verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E um dos anciãos disse para João, eu imagino um dos anciãos colocando a mão sobre o ombro de João, dizendo o quê? Não chore. Verso 5, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui a raiz de Davi. Eis aqui aquele que venceu para abrir. Para que Jesus Cristo veio à terra e morreu na cruz, irmãos? Para poder ter a autoridade de abrir o livro. Está claro isso, irmãos? Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu. Porque se não tivesse vencido, não poderia abrir o livro. Cristo conquistou a autoridade de ser o juiz do tribunal celestial e defender o Pai. Pelo seu próprio sangue, ele conseguiu a autoridade. Derramando o seu sangue, ele viveu uma vida sem pecado na terra. Morreu pelos nossos pecados, porque ele mesmo nunca pecou. Por isso diz aqui, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o verso 7 diz, e ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E ele veio, Jesus veio ao Pai, no Santíssimo do Santuário Celestial, em 1844, para receber o livro, e abrir o tribunal celestial. A Bíblia fala cerca de 2.500 vezes da segunda vinda de Jesus. Só no Novo Testamento a Bíblia fala mais de 300 vezes da segunda vinda de Jesus, mas a Bíblia só fala 2 vezes da vinda de Jesus ao Pai. A Bíblia só fala 2 vezes da vinda de Jesus ao ancião de dias. A Bíblia só fala 2 vezes da vinda de Jesus ao Santíssimo para receber o livro e iniciar o juízo. Isso está em Daniel 13, capítulo 7, verso 13, melhor. Daniel capítulo 7, verso 13. Esta é a primeira vez que a Bíblia menciona a vinda de Jesus, que no começo da igreja adventista, no movimento milerita, foi entendido como sendo a segunda vinda de Jesus. Porque fala da vinda de Jesus. E eles entenderam como sendo a segunda vinda de Jesus. Mas Daniel capítulo 7, verso 13, não está falando da segunda vinda, e sim da vinda de Jesus ao Pai para receber o livro e abrir o juízo. Abra sua Bíblia em Daniel 7, verso 13, e vamos ler. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Quem estava vindo? O filho do homem. Em que? Nas nuvens do céu. Ah, então é a segunda vinda de Jesus. Não, irmãos. Não é a segunda vinda de Jesus. Esse foi o ponto que trouxe o grande desapontamento em 1844. Eles interpretaram a vinda de Jesus ao Pai como sendo a vinda de Jesus à terra. Mas aqui está falando a vinda do Filho do Homem em nuvens para encontrar-se aonde? Dirigindo-se aonde? À terra? Não, dirigindo-se ao ancião de dias. Daniel e Apocalipse estão falando do mesmo assunto. Quando João fala em Apocalipse capítulo 5, verso 7, irmãos. Quando o profeta João, em Apocalipse capítulo 5, verso 7, fala que o leão da tribo de Judá, capítulo 5 de Apocalipse, verso 7, veio ao Pai, veio ao ancião de dias que estava sentado no trono e pegou o livro. É a mesma cena, cenas do juízo. Queridos, Jesus Cristo, quando pegou o livro na sua mão, o céu explodiu em louvor. Houve uma explosão de louvor no céu.
que ninguém pode imaginar. Leia aí no verso 9, capítulo 5 de Apocalipse, verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E o verso 11: e olheis e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz, era muito barulho, né? Diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e ações de graças. A explosão de louvor, quando o filho se dirigia ao pai, recebeu o livro e começou a abrir o livro. Abriram-se os livros e assentou-se o tribunal celestial. Finalmente o filho é digno de defender o pai. Queridos, quando todo o juízo acabar, não haverá mais sombra de dúvida sobre o caráter do pai. Quando todo o juízo acabar, no final dos 1000 anos, depois que a cidade santa descer do céu, todos os ímpios forem ressuscitados, e todos os ímpios comandados por Satanás cercarem a cidade santa e o arraial dos santos, tudo vai parar. Tudo vai parar. Deus vai dar um stop para tudo. Tudo para. E aí os céus se transformam numa tela panorâmica. E aí começa então um cinema, como se chamam? Um cinema 180 graus, 300, não sei, né? Quantos, mas os céus se transformam numa tela panorâmica. E aí começa a ser passado o filme. Desde a rebelião de Lúcifer no céu, antes de Adão e Eva serem criados, e vem passando, 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 passando. A serva de Deus diz que no final, todos os joelhos se dobrarão diante de Deus. Dos salvos dentro da Nova Jerusalém, dos ímpios perdidos fora da Nova Jerusalém, todos os joelhos se dobrarão diante do Pai e dirão: justo e verdadeiros são os teus juízos. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Queridos, todos os joelhos se dobrarão. Mesmo na mente dos ímpios que escolheram se salvar, se perder. Mesmo na mente dos ímpios que escolheram a perdição. Porque não foi Deus quem escolheu a perdição para eles. Eles fizeram a escolha própria. Mesmo na mente deles, não haverá dúvida de que o caráter de Deus é justo. Mesmo Satanás dirá: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E então serão mortos. Queridos, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo está inteiro purificado. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua imperecível beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Amém? Amém. Querido Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado porque nos dás o privilégio, como deste a Jesus, de mediante a nossa vida em comunhão contigo, vivendo em obediência aos Teus santos mandamentos, que Satanás disse que são impossíveis de serem guardados. Mas obrigado pelo privilégio que temos como filhos e filhas, de termos a nossa vida como uma defesa do caráter do nosso Pai. Nossa vida justa aos olhos de Deus, como uma refutação às acusações feitas contra o nosso Pai. Que pelo poder de Jesus Cristo possamos viver uma vida semelhante a Ele, de glória ao nome do Pai, sempre e eternamente. Amém, Senhor.